Olá, alunos. Então, mais uma vez, vamos falar então sobre a função logarítmica, né? Já falamos sobre a função exponencial e vamos dar sequência falando sobre a função logarítmica. Então, olha só, de novo, antes de eu falar da função logarítmica, eu gostaria de colocar alguns conceitos sobre logaritmo, tá? Então, olha só, o logaritmo, acredito que vocês viram no ensino médio, né, seu ensino fundamental, não lembro onde vocês viram, mas sei que vocês já viram. Então, olha só, tenho logaritmo de a na base b igual a x. Então, esse número que fica aqui nós chamamos de base. E esse que fica aqui chamamos de logaritmando. E o x é que é o logaritmo, que é o resultado então disso aí. Então, olha só, grave essa propriedade aqui, tá? Nós vamos usar bastante, você vai precisar bastante dessa propriedade aqui. Então, olha só, quando eu tenho um logaritmo de a na base b, o a ele é igual a b elevado a x. Então, grave isso aqui que você vai precisar bastante isso. Tá bom? Então, esses são alguns conceitos de logaritmo. Agora, o que você precisa lembrar também? Que esse logaritmando ele tem que ser um número maior que zero. Nunca pode ser igual a zero. E a base ela tem que ser um número maior que zero e ao mesmo tempo diferente de 1. Tá bom? Então, observa que, se você olhar, que função que eu tenho aqui? Exponencial. Por isso é que a função exponencial e a função logarítmica elas são funções inversas uma da outra. Tá bom? Então, eu só trouxe aqui algumas propriedades de logaritmo. Essa aqui é aquela primeira que eu falei que você tem que lembrar. Logaritmo de a na base b igual a x implica que o a é igual a b elevado a x. Logaritmo de 1, não importa a base, é igual a zero. Logaritmo, quando o logaritmo e a base são igual, é igual a 1. Tá bom? Outra propriedade que você precisa gravar, que é muito comum a gente utilizar, a propriedade número 6. Tá bom? Aqui é logaritmo. Quando eu tenho eles multiplicando, basta eu separar numa soma. E quando eu tenho eles dividindo, eu separo eles em uma subtração. Presta atenção no número 6. Quando eu tenho um logaritmo de um número elevado a um expoente, qualquer que seja, pode ser uma função elevada a outra função, não interessa, que eu tenho na base, não importa qual que é a base. O que eu faço? Pego esse expoente, ele desce para cá multiplicando. Então fica n que multiplica logaritmo de a na base b. Grave isso que é muito importante. E se esse expoente estiver na base, basta fazer o inverso, 1 sobre n, que multiplica o logaritmo de a na base b. Quando eu tenho b elevado ao logaritmo, também a base b, quando o número que está elevado ao logaritmo é igual à base, o logaritmo é igual apenas a esse valor a. Tá? E essa aqui é chamado mudança de base, quando eu quero mudar o logaritmo para uma outra base c. Então fica log de a na base c dividido por log de b na base c. Quando eu tenho multiplicação de logaritmo em que os logaritmandos e as bases eles são invertidos, ou seja, log de a na base b que multiplica log de b na base a, isso é igual a 1. De novo, revisem esse conceito, façam um exercício, porque o objetivo não é estudar o logaritmo, mas é estudar a função logarítmica, tá? Então, recomendo fortemente que vocês estudem isso aí. Então, vamos lá no que nos interessa. O que é uma função logarítmica? Função logarítmica, então, olha só, é toda expressão do tipo y ou f de x igual a logaritmo de x na base a, de novo, onde essa base tem que ser um número maior que zero e diferente de 1. Olha só, o domínio continua sendo real e a imagem continua sendo real positiva sem o elemento zero, tá bom? Então, olha só, dois gráficos aqui. Então, olha só, quando a base ela é maior que 1, a minha função ela é dita crescente. Então, olha o gráfico, como é que fica o gráfico de uma função logarítmica. E quando a minha base estiver entre 0 e 1, ou seja, maior que 0 e menor que 1, a minha função ela é decrescente. Tá bom? Então, eu só trouxe aqui um exemplo para a gente então, traçar o gráfico. Como é que eu traço o gráfico então, de uma função logarítmica? Né? Coloquei aqui na base 2. Então, de novo, eu vou escolher valor para x, só que lembrando de novo, não posso escolher também qualquer valor que me dê trabalho na hora de fazer conta. Então, eu só escolhi valores aqui simples e fácil, para que eu possa então fazer a conta. Olha só, quando eu colocar aqui logaritmo de 1 quarto nós já vimos lá na propriedade de potência, se é 1 sobre 4, é a mesma coisa a 2 elevado a menos 2. Então, quando eu colocar aqui 2 elevado a menos 2, aquele menos 2 passa para cá multiplicando, vai ficar logaritmo de 2 na base 2 é igual a 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Quando eu colocar meio, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1, propriedade de potência que nós vimos lá. Revisa se tiver alguma dúvida.
tá bom? Então fica 2 elevado a menos 1. E aquele menos 1 vai passar aqui multiplicando pela propriedade 6 também que eu acabei de mostrar. Então fica logaritmo de 2 na base 2, dá 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Quando x for 1, logaritmo de 1 em qualquer base é igual a 0. Nós vimos também nas propriedades. Quando eu colocar 2, logaritmo de 2 na base 2 é 1. Quando eu colocar 4, 4 é 2 elevado a 2. Aquele 2 vem para cá na frente multiplicando. Fica logaritmo de 2 na base 2, que é 1. 1 vezes 2, 2. Então, eu vou pegando os valores. Olha só, quando x, né, fui pegando os valores aí que eu tenho, né? Aí eu fui colocando, então, aqui no gráfico para que a gente possa, então, saber, então, o resultado desses valores, tá? Eu peguei apenas aqui alguns valores. Aqui tá, não coloquei aqui os valores, por exemplo, quando o x for 1/4, o y menos 2. Quando o x for meio, o y vale menos 1. E quando o x for 1, né, o y é 0, já sabemos é 0, então o ponto fica no número. Quando o x for 2, o y vale 1. Quando o x for 4, o y vale 2. Então, tenho aqui o gráfico então da função logarítmica. Basta unir os pontos ali. E a função ela é crescente. Então, olha só, conclusões importantes da função logarítmica. O domínio de uma função logarítmica ele é real, positivo, porém sem o elemento zero. O contradomínio também é real, positivo, sem o elemento zero. E a imagem de uma função logarítmica ela é sempre real. Tá? Outra coisa importante, o gráfico sempre passa pelo ponto quando x for igual a 1 e y for 0. O gráfico está todo à direita de y. Isso é muito importante. O gráfico de uma função logarítmica, vocês podem observar que ele vai estar sempre à direita do eixo y. Tá? Observe que ele nunca está à esquerda. Está sempre à direita, está sempre à direita do eixo y. Tá bom? Então é muito importante isso aí. Então, olha só. Equações logarítmicas, como eu fiz lá nas equações exponenciais, a gente vai precisar bastante aplicar um pouquinho as propriedades. Mas o que eu quero chamar a atenção nas equações, né, que para resolver uma equação logarítmica a gente precisa aplicar as propriedades. Por isso que eu recomendei que vocês estudem as propriedades. Então, olha só, quando você resolve uma equação logarítmica, resolveu, tá lá tudo bonitinho, não esqueça de analisar, né, as condições de existência da função logarítmica, porque isso é muito importante. Ou seja, os valores que eu encontrei lá, eles têm que estar dentro das condições de existência. Se tiver fora, aquele valor não faz parte da solução. Tá bom? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem o que é isso que eu estou explicando e como é que isso funciona. Então, olha só, tenho aqui uma função logaritmo na base x de 2x mais 15 igual a 2. Olha só, aplicando aquela primeira propriedade, lembra que eu falei que vocês não podem esquecer ela? Então, olha só, o a elevado a x é igual a b, ou seja, b é igual a elevado a x. Quem é o b? É o que está aqui, ó, 2x mais 15, que é o b, igual a x elevado a 2, que é o a elevado a x. No caso aqui, o meu a é x e o meu x ali é o 2, então fica x elevado a 2. Então, observe, o que eu fiz? Vou pegar esse 2 que está aqui positivo, passa para cá negativo, 15 está positivo, passa para cá negativo. Então, fica x ao quadrado menos 2x menos 15 igual a 0. E isso aqui é uma função de segundo grau, que vocês já sabem resolver aplicando Bhaskara. É o que eu fiz aqui. Tem o valor de A, extraí o valor de B, o valor de C, calculei o valor de delta. Eu cheguei então no valor que delta é igual a 64. Feito isso, aplico a fórmula de Bhaskara, que é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Então, de novo, menos, que é da fórmula, e o menos porque o valor de B é negativo, mais ou menos raiz de 64, que é o delta, sobre 2 vezes o 1, que é o valor de A. Raiz de 64 é 8. Menos com menos fica mais 2. Então, olha só, separei, dois em raiz, conforme nós já estamos acostumados. 2 mais 8, 10. Dividido por 2, 5. 2 menos 8, menos 6. Dividido por 2, menos 3. Agora, o que eu faço? Conforme eu falei, analiso a condição de existência. Qual que é a condição de existência? Olha só, a minha base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Olha nessas duas raízes.
5 e 3 e menos 3 são maior que zero? São. Menos são maior que zero? As duas raízes são maior que zero? Não, é menos 3 não é maior que zero. Zero é maior que menos 3. As duas são diferentes de um? São, mas só que tem que atender essa condição. Ela tem que ser diferente de um e maior que zero. Então, apenas a solução é x igual a 5, que é o único número que ao mesmo tempo é maior que zero e é diferente de um. O menos 3 ele é diferente de um, só que ele não é maior que zero. Então, ele não é a solução da equação. Tá bom? Então, farei um outro vídeo sobre exercício de aplicação. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para mim, tá bom? Até o nosso próximo encontro.